E como é que o espírita celebra a Páscoa? Como que nós reconhecemos o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. E pelos esforços que ele faz para vencer as suas más inclinações. Então, a proposta da Páscoa para o espírita é que ela não pode ser uma vez só por ano. Ela tem que ser todo dia, é o esforço de todo dia, de todas as horas, durante toda a nossa jornada. Né? A nossa Páscoa ela tem que ser vivenciada todos os dias, todas as horas, durante toda a nossa jornada. É assim que o espírita deve comemorar a Páscoa, resgatando dentro de si esse amor incondicional, na vivência do... Nós queremos fazer aqui uma referência ao sábado da Semana Santa, né? Que é o dia que acontece um fato, uma comemoração tanto extravagante, né? A gente chama o sábado até de sábado da Aleluia, porque há uma simbologia que é tirar a aleluia é ir à forra, né? Tirar o atraso, resgatar todo o jejum da Quaresma, todo o jejum da Semana Santa, mas enfim. A comemoração extravagante a que eu estou me referindo é a queima do boneco representando Judas, como numa atitude de justiça vingadora, né? A gente queima o boneco como se estivéssemos vingando a traição que ele fez a Jesus. Muitas pessoas afirmam, outras questionam, se Judas teria vindo com a destinação de trair Jesus. Mas a doutrina espírita nos esclarece que ninguém vem com uma destinação dessa natureza. Está dentro das opções do espírito, né, da pessoa, está no seu livre-arbítrio, fazer ou deixar de fazer. Certamente Judas, segundo uns, era uma criatura moralmente mais fragilizada, e segundo outros, ele acreditava firmemente que Jesus queria mesmo fazer uma revolução na Terra. E imaginando ele que essa revolução poderia ser uma revolução política, ele considerou, na sua perturbação íntima, e naturalmente também estimulado por seres inferiores e malfazejos, no momento do seu conflito, se ligaram a ele, naturalmente ligados por esses seres, ele provocou aquela situação com a certeza de que no momento certo Jesus reagiria, colocaria a sua autoridade, o seu poder, e reinaria sobre o mundo como o rei de Israel, já que ele era o Messias, né? E todos os judeus esperavam um Messias dominador, um Messias que subjugasse o resto do mundo a seu poder. Mas isso não aconteceu, porque Judas fez um falso juízo. Ele pensava que Jesus poderia ter o poder sobre os homens. Ele não pensou que Jesus não queria o poder. Ele queria chegar ao coração dos homens.
Então, depois da crucificação de Jesus, ele praticamente enlouqueceu e se suicidou. Então, ele não veio com a predestinação de trair Jesus. Estava dentro das possibilidades e ele fez uma escolha. Né? E o mais incrível, o que mais nos comove, foi que a primeira atitude de Jesus depois da sua morte foi ir socorrer o amigo aonde ele se encontrava, para lhe propiciar a oportunidade das reencarnações até que ele resgatasse a sua consciência culpada. Ninguém o estava culpando, apenas a sua consciência. Agora eu quero compartilhar com vocês as palavras que Jesus disse quando foi crucificado, quando estava crucificado. A natureza superior de Jesus, ela se manifestou durante todo o tempo do seu martírio, da sua crucificação, de todo o sofrimento que ele passou, de toda a solidão a que ele foi submetido por ter sido abandonado pelos discípulos. O seu ânimo era sempre um ânimo de amor, de bondade, de paciência, de tolerância, e nós vamos certificar isso nas palavras que Jesus disse após ser crucificado. Ele disse 7 frases, e nós vemos que, depois de ser julgado, condenado injustamente, submetido a toda sorte de sofrimentos, que nenhum criminoso comum era submetido, a primeira palavra de Jesus para aquela multidão e para Deus, por aquela multidão, foi: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ó Pai, perdoai a ignorância deles. Eles são crianças espirituais. E crianças não sabem o que fazem. É muita benignidade, né? Porque na hora que alguém nos ofende, que alguém nos magoa, a gente não tem essa grandeza. A gente precisa de tempo, né? Para digerir todo aquele sofrimento. Então, está em Lucas 23, 24, essa primeira sentença de Jesus, em que ele pede perdão a Deus pela nossa ignorância, pela nossa pequenez, pela nossa incúria. A segunda palavra de Jesus, né? Segunda frase, é que vocês se lembram que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Um dizia para Jesus: tu não és o mestre, tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Né? Enquanto o outro, do outro lado, ouvindo Jesus dizer: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem, se comoveu e pediu a ele, né? Pediu a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não tem esse que, não, ainda digo que hoje. Não tem esse que aí, está errado. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E nessa expressão há uma eterna discussão. Se Jesus teria dito: em verdade vos digo hoje que estarás comigo no paraíso,
Ou se ele teria dito: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se ele tiver dito: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso, ele teria dado àquela criatura a condição de uma evolução instantânea, né? Porque naquele mesmo dia, por ter arrependido das suas faltas, ele seria alçado à condição de um espírito puro, porque Jesus era um espírito puro. Então é bem mais provável que ele tenha dito: em verdade vos digo hoje, estarás comigo no paraíso. Um dia, quando carregardes a tua cruz até o final da tua jornada, estarás comigo no paraíso. Né? Então existe aí essa discussão em torno dessa frase. A terceira palavra está em João, capítulo 19, versículos 26 e 27, em que Jesus, vendo ali aos pés da cruz Maria de Madalena, Joana de Cusa e João, o seu discípulo mais jovem. João deveria ter uns 16, 17 anos de idade. Ele olha para a mãe e naquela piedade filial, naquela responsabilidade filial, né? Ele entrega para a mãe um filho: mãe, eis aí teu filho. E entrega para João uma mãe: filho, eis aí a tua mãe. E de uma certa forma, ele também faz uma doação. Ele entrega a sua mãe como símbolo de maternidade para a humanidade inteira. Ele divide o seu bem mais precioso com todos nós. E por isso que hoje nós recorremos tanto a ela e sentimos tanto essa presença acolhedora, né, de Maria, que nos envolve assim com aquele carinho maternal, com aquela atenção, realmente com aquele coração de mãe. A quarta palavra de Jesus foi: tenho sede. E aí nós vemos o quanto é real a humanidade de Jesus. Ele teve sede. E certamente ele teve dor. E certamente ele teve aflição e angústia. E em nenhum momento ele se valeu do seu poder divino, nem da superioridade do seu espírito para se liberar de todo aquele sofrimento que ele precisava passar, para testemunhar aos seus discípulos até o final, para exemplificar a seus discípulos até o final, né? O que é ser fiel. Conta-se que Madre Teresa de Calcutá, um dia ela estava no convento e foi até a capela do convento, e lá ela entrou em preces, em oração. E ela ficou então olhando para o crucifixo com a figura de Jesus, e aos pés de Jesus estava escrito: tenho sede. E ela então se perguntou: o que eu tenho feito para matar a sua sede? E a partir daquele momento, ela saiu do convento e passou a se dedicar integralmente ao socorro das pessoas necessitadas. Então agora cabe a nós, cada um de nós, né, se perguntar: o que nós temos feito para saciar a sede de Jesus? Porque ele também não tinha apenas a sede física da sua humanidade, ele tinha sede de almas,
para estarem do lado dele. Nós estamos? Se estamos, estamos parcialmente, integralmente, de vez em quando, um dia lá, outro cá, né? Por isso que a Páscoa é um momento de reflexão. Vamos nos perguntar, o que eu tenho feito para matar a sede de Jesus? A quinta palavra, Eli, Ali, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras retratam a solidão de Jesus. Embora alguns afirmem que ele não se sentiu solitário, porque essas palavras estão no versículo 21 ou 22. Eu não me lembro ainda corretamente para citar de qual evangelho, mas é natural que ele tenha se sentido só, porque, como nós dissemos, apesar da sua humanidade, ele não se valeu do seu poder, nem da sua divindade, para se liberar das suas dores, nem das suas aflições. E também isso representa para nós que o nosso testemunho, que as nossas dores, que as nossas provas são sempre solitárias. Ninguém carrega a nossa cruz. Então, os nossos testemunhos são solitários, né? A exemplo de Jesus, nós temos que carregar essa cruz até o final, para não acontecer de chegar lá na frente, a gente ter um vale para atravessar, que é do tamanhozinho da cruz, e a gente deixou a cruz lá atrás. Não tem a cruz para fazer a ponte, né? A sexta palavra de Jesus foi: está consumado. É uma palavra de vitória, né? Acabou. Eu dei conta, né? Eu estou liberto. Eu cumpri a minha missão. Ele não foi um missionário? Eu cumpri a minha missão. E, finalmente, a sétima palavra, que foi quase um grito, né? Ou que foi realmente um grito, porque ele clamou em grande voz, ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, ele expirou. Ou seja, o seu espírito se desligou do corpo. Isso aí é uma palavra de fé, de confiança. Ou seja, eu estou pronto para ir para casa. Me leve. Que nós todos possamos, nessa Páscoa, ter um momento em que nós possamos lembrar dos grandes e belos exemplos de Jesus, que fez com que ele se tornasse inesquecível, fez com que ele se tornasse a nossa referência, fez com que ele se tornasse o nosso mestre e o nosso guia. E que nós possamos também estarmos nos preparando para tudo aquilo que ele nos disse que nós poderíamos vir a ser. E sermos também um dia como ele foi, né? Sermos perfeitos, sermos a luz do mundo, o sal da terra. Uma boa Páscoa para todos nós.